Fala aí, eu sou o Rafael do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre o gráfico do potencial pelo deslocamento? Então vamos lá, olha aqui. Observe o seguinte gráfico. A gente tem um gráfico em que temos o potencial no eixo Y e o deslocamento X no eixo X. Então temos aqui essa reta e no ponto em que X vale 10, esse deslocamento vale 10 metros, a energia potencial vale 5 joules. Beleza? E a gente quer saber o seguinte: qual o valor de F que causa essa energia potencial? Bom, para a gente responder isso, a gente precisa entender como é que se dá a dinâmica, como que se dá o funcionamento do gráfico da energia potencial pelo deslocamento. Bom, a primeira coisa é que toda energia potencial ela tem uma força conservativa associada a ela. Então, a energia potencial gravitacional, por exemplo, tem a força peso associada. A potencial elástica tem a força elástica. A potencial elétrica tem a força elétrica. Aqui na física mecânica, a gente vai se importar mais com a força peso e com a força elástica, beleza? Então, beleza. Toda energia potencial tem uma força conservativa associada. E, além disso, a gente pode escrever aqui o teorema trabalho-energia potencial. O que diz esse teorema trabalho-energia potencial? Ele diz que o trabalho de uma força conservativa ele é igual a menos a variação da energia potencial associada a ela. Certo? Então, o trabalho da força peso, por exemplo, é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Tá. E a gente pode ver aí por que tem esse menos. Porque o sinal negativo ele representa que a energia potencial perdida é um trabalho ganho. E, portanto, uma potencial ganha é um trabalho perdido. Isso daí é basicamente, né, conservação da energia. O que se ganha, se perde. E o que se perde, se ganha. Tá ok. Mas e aí? O trabalho da força conservativa é igual a menos a variação da energia potencial. Como é que a gente vai ver isso no gráfico da potencial pelo deslocamento? Bom, o que é o trabalho de uma força conservativa? A gente pode escrever que isso daí é a integral dessa força, certo? Produto escalar com o nosso deslocamento dx, se a força estiver no eixo x, certo? Isso é igual a menos a variação da energia potencial. Eu escrevi esse trabalho aqui, né, na forma formal de se escrever trabalho, que é a integral da força, produto escalar com deslocamento. E aí, se eu derivar isso aqui dos dois lados, então se eu derivar dos dois lados, eu vou poder escrever finalmente que isso aqui vai ficar a força é igual a menos a derivada da nossa energia potencial pelo nosso deslocamento x. Certo? Então, basicamente, a força ela é igual a menos a derivada da energia potencial pelo x. E aí, como é que eu vou usar isso finalmente? Bom, naquele gráfico de energia potencial pelo deslocamento, a força vai ser a minha derivada, só que negativa. Como assim? Vamos olhar lá o nosso caso inicial. A gente tinha um gráfico, né, de potencial pelo deslocamento. Eu posso escrever que a força é igual a meu menos du dx. Foi o que a gente acabou de ver. Certo? Tá, e o que é o du dx? Vamos lembrar lá de derivada. Du dx é o meu tangente θ. Mas que θ é esse? Bom, é esse ângulo aqui, né, que a nossa reta faz com a horizontal. Certo? Então, meu du dx é igual a tangente θ. E como é que eu acho esse tangente θ? A gente vai lembrar aqui. Tangente θ. Tangente de um ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então, nosso cateto oposto aqui vale 5, ó. E o nosso cateto adjacente vale 10.
Então, meu tangente θ vale 0,5. Beleza? Então, minha força é igual a menos deu dx. Deu dx deu 0,5. Qual vai ser a força? F é igual a menos 0,5 newtons. Então, basicamente é isso. Quando a gente tiver o gráfico do potencial pelo deslocamento, eu sei que a derivada desse gráfico, só que a negativa da derivada desse gráfico, né, o menos derivada desse gráfico, é a minha força. E aí é só fazer isso, correr para o abraço. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!